comecei tudo em Vitória da Conquista quando eu tinha 5 anos. Minha mãe era realmente filha de italiano e meu pai era mistura, inclusive como chamam mulato, mas ele sempre dizia, eu sou negro. Essa história de mulato foi coisa de brasileiro. Se fosse nos Estados Unidos, eu era considerado negro. Então, minha mãe casou com um afrodescendente e ele era advogado em Vitória da Conquista e ela tocava piano muito bem. E eu comecei aos 5 anos com a minha professora de piano, que chegou lá, uma professora, e minha mãe me matriculou, Dona Anaí Borges de Azevedo. Minha mãe, naquele tempo, era só rádio que tinha, nem sonhava televisão. Então, minha mãe gostava de escutar o grupo Farroupilha do Rio Grande do Sul. E ela cantava, minha mãe tocava piano, ia lá para o piano tocar, e meu pai, que era filho realmente misturado, inclusive era muito mais realmente afrodescendente do que português, que o pai era português, a mãe que era descendente africano. Depois do almoço, batucava na mesa, e eu batucava com ele. Então eu tinha minha mãe tocando Bach, Brahms e Beethoven, e meu pai batucando ritmos locais. E quando a gente vinha de férias para cá, ele me levava para as festas de Largo, que não tinha nada de trio elétrico, nem sonhava se pensar um negócio desse. Aí eu via a capoeira, ele ficava em pé, olhando eu também. A gente via o samba de roda, tudo com família sentada na mesa, era outra história. Então, isso influenciou muito. Com a morte de meu pai, em 57 ou 58, minha mãe resolve vir morar aqui. E morando aqui, tinha a academia de acordeão de Trude Zollinger, que todo mundo tocava acordeão, tinha concerto com mais de 100 acordeões. E aí, quando Mário Mascarenhas, que era o criador dessas academias, esteve aqui, ele veio com uma mulher tocando bateria. E aí, claro que eu resolvi tocar bateria também, comecei a tocar bateria, e isso tudo na década de 50. Mas eu estudava piano e me formei no curso superior de piano, na escola do Paulo Jatobá. E para se ensinar na escola, tinha que fazer 3 anos, depois de formado em piano, de canto orfeônico. Então eu fiz os 3 anos para ensinar canto orfeônico nas escolas, só que as minhas colegas de canto orfeônico passou um filme que era sobre o sapateado chamado Lesguel. E todo mundo assistia Lesguel, porque as mulheres eram bonitas e tocavam as músicas da época e tudo, eu lá tocando bateria. E fui nomeada para ser professora de canto orfeônico. Só que Maria Teodolina Nogueira Passos, que era diretora do colégio Instituto Central de Educação Isaías Alves, me conhecia. E ela queria um grupo igual ao Lesguel. E eu disse, não vou me repetir, não vou fazer isso de jeito nenhum. Vou fazer um grupo folclórico. E o grupo fez sucesso e começamos a ser chamados para viajar o mundo todo em grandes espetáculos, inclusive espetáculo dirigido pelo Hermínio Belo de Carvalho, que fez Festa Brasil, que foi para a Olimpíada de Paris, foi para o Madison em Nova York. Nesse espetáculo, além do Viva Bahia, tinha Simone, tinha João de Aquino, tinha o Trio Tamba. E ao mesmo tempo que esse grupo estava com o Hermínio, eu estava com a Ruth Escobar no espetáculo que foi levado no Teherã, a convite da Faradiba, que era a rainha de lá. Naquele tempo a gente conhecia aquilo como a Pérsia, e hoje chama Teherã. E foi um sucesso incrível essa apresentação lá da peça, e apareceu para ir para Canadá, para todos os outros lugares. O Delgar disse o seguinte: a puxada da rede do xarel, ela não é dança, ela é o folclore de trabalho. Mas como você está fazendo uma estilização, ou seja, uma reprodução, você pode botar, porque tem a música. Aí foi verdade. Aí veio o seu Canapum, que era o mestre que puxava a rede, que existia ainda os peixes. Era a rede do xarel, hoje não tem mais xarel. Puxava a rede, na cantoria tinha marcação e pronto, não tinha mais nada. Aí a gente depois já aumentou a quantidade de movimentos. Botamos um samba de roda, que foi Dona Coleta de Omolu, que era uma mulher de candomblé. E nessa confusão, eu não tinha muita informação, botei o candomblé como se fosse folclore. Aí a vaca foi pro brejo. Porque Vivaldo da Costa Lima
na vista de Delgado Viana, perguntou: qual é a religião da senhora? Eu disse: sou católica apostólica romana. Por que não botou a missa? Eu disse que a missa é xoxa, o outro é mais animado. E ele achou gozado e nunca mais perguntou nada, e ficou meu amigo. Agora, Valdé Luiz Rego era de Candomblé, nunca me perdoou, e ainda dizia assim: agora Dona Coleta, que é mãe pequena, não vai saber qual é a música de milho e qual é a música candomblé. Então ele morreu, meu inimigo, mas outros mais tiveram. E outros amaram, como o professor Valdir Oliveira e outros que não criaram problema nenhum, como a própria Delgado Viana, que era uma folclorista. E ela disse: olha, eu acho que para o candomblé vai ser ótimo, porque você vai divulgar. E ela era equede do cantoá. Você vai divulgar uma religião que foi tão perseguida por Pedrito. Eu disse: quem é Pedrito? Ela disse: um delegado que tinha aqui, que foi um horror, perseguindo o candomblé o tempo todo, o candomblé, as mães de santo, pai de santo, sofrendo. Então eu acho muito bom você botar em cena, porque você vai valorizar. Por isso que eu não falei nada, deixei você fazer. Então, os capoeiristas daqui começaram a fazer grupo folclórico, que foi na época Canjiquinha, foi Caiçara, foi Pastinha, foi Bimba. Além deles, outras pessoas, como o mestre Bira Acordeon, que hoje está em Los Angeles. Ele tinha um grupo de capoeirista, juntou com o Viva Bahia, aprendeu tudo e fez o grupo dele. Então, vários grupos surgiram após o Viva Bahia e que fizeram muito sucesso. Há livros escritos dizendo que a internacionalização da capoeira se deve ao Viva Bahia, porque foi o primeiro que começou a viajar muito e os capoeiristas foram ficando, e eu deixava, porque eu achava que... Depois outros grupos foram feitos, começaram a viajar também, a mesma coisa aconteceu, e por aí vai a história. Nós fomos Europa, países árabes como que Tunísia, Marrocos, só o mundo árabe é incrível, muito aprendi e muito colecionei instrumento, porque a maior parte dos instrumentos da Europa são dos árabes, porque os árabes invadiram a Península Ibérica. A própria castanhola da Espanha, ela é árabe, só que foi recriada, em vez de usar um metal, foi criada com a árvore da castanha, a madeira da árvore da castanha. Então, os pandeiros é árabe. Então, eu comecei a colecionar, fiquei com paranoia, comprando. Mas no mundo árabe tinha tudo. O próprio violino, ele não é europeu. Ele é um instrumento árabe, aí tem lá na frente qual é o instrumento. Então eu fiquei e podia trazer na bagagem, não pagava excesso. Então já vinha na bagagem, começaram a vir os instrumentos. Então, desde quando eu comecei a viajar, começou a coleção em 62. A Bahia foi até 80. Aí eu tive um problema sério, me botaram na Justiça do Trabalho, eu resolvi acabar e fui para os Estados Unidos, passei 10 anos lá. E aí um dia, andando aqui na rua, quando eu vim de férias, a Tânia me convidou para fazer a orquestra afro-baiana igual do Severino. Aí eu não quis fazer igual, eu fiz a Orquestra Popular da Bahia nessa época. E aí começou a orquestra com 100 e tantos alunos, como sempre sem dinheiro. Não tinha dinheiro para arte. Os alunos compraram um lençol, que eu resolvi botar o lençol como eram os filhos de Gandhi, que era um afoxé simples. E eu e Nini Gondim compramos os instrumentos todos. Porque não é da agora que não tem dinheiro para cultura, não. Ai da gente se não tivesse tido a influência africana. Ainda mais para nós baianos, que eu fui ver tudo o que Cuba tinha, e foi o mesmo grupo de africanos, que foi vendido metade para a Bahia e metade para Cuba, que é o pessoal de Quito. Nossa música, principalmente a música de candomblé, que lá é a mesma coisa, é muito mais bonita do que a que canta na santeria, que o nome verdadeiro não é santeria. Então, eles cantam para Iemanjá. A música de Iemanjá é horrível, a mesma música que canta aqui ficou lindíssima, porque nós baianos recebemos a influência da música portuguesa. Então, da outra forma melódica. Então, isso influenciou demais nas nossas músicas de candomblé. E tudo começou na Bahia. O próprio samba vem do Semba de Angola.
E que no Rio de Janeiro tinha uma coisa chamada jongo, que parece o samba, mas daqui era muito mais bonito e muito mais animado. E 3 senhoras afrodescendentes foram para o Rio e levaram o samba para lá, e aí começaram a fazer no fundo do quintal, nos botecos quando ia, e o samba cresceu, e o Rio de Janeiro, claro, e a justiça que seja feita, recriou outras modalidades, como o samba batucada, o samba canção, o samba teleco-teco. Então o Rio de Janeiro realmente deu uma roupagem, fez uma coisa brasileira. Aquilo ali não tem mais nada a ver com a África. Eu trabalho muito com um rapaz chamado Cabelo, que ele vai muito nos Estados Unidos, e na época que eu estava nos Estados Unidos, ele estava também. E a gente ensinava para os africanos como toca o samba. Eles tinham dificuldade de aprender. E o samba veio do Semba, mas o nosso virou outra coisa. Aí eu fui para a África com o Viva Bahia. Quando chego lá, me convidam para uma festa de Ogum. Aí eu disse, festa de Ogum? Pois era o tempo todo cantando para Ogum. Aqui a misturada se fez porque a falta de tempo das senzalas, eles tinham que fazer todos cantados dentro do local onde eles estavam. Então eles começaram a misturar. Lá na África não, é um orixá. E é tão monótono que eu não fiquei até o fim. É o tempo todo aquela coisa de Ogum, aquela coisa. Então nós realmente, a Bahia principalmente, depois do Rio de Janeiro, demos uma vestimenta fantástica a essa herança africana. E graças a Deus nós tivemos essa herança. Porque, não desfazendo da música portuguesa, é como eu disse para o outro, é xoxa. É assim como eu disse que a missa era xoxa, a música portuguesa é xoxa. E a música indígena, infelizmente, também. Não é? Por mais misturada que tenha, foram os 3, né, raízes musicais da Bahia, como é o nome do meu livro. A África e o baiano, e depois o carioca, foi que deu essa musicalidade extraordinária que nós temos. O próprio samba, não foi, ele nasceu em qualquer lugar, principalmente nas cozinhas de casa dessas, tipo essa daqui, Solado Ferrão, porque a cozinha ficava do lado de fora. Enquanto nas salas principais tinha as orquestras tocando minueto, polca, as danças e música da época, mazurca, eles na cozinha estavam pegando o prato que até hoje a gente ainda vê, atritado, só que era prato de louça com colher ou faca de prata. Estavam tocando frigideira, tudo que tinha na cozinha, porque era afastado, então ele podia estar tocando, que era o que ele chamava de semba, que a portuguesou virou samba. Então, quando os portugueses tocavam essas coisas, e com o piano de cauda, ou então pequenos conjuntos musicais, eles estavam fazendo. E o samba deu uma espontaneidade incrível. Então, o que eu vejo é uma coisa realmente que recebemos e que incorporamos, e o pessoal nem sabe por que incorporamos e nem sabe explicar o que é de nossa herança das 3 principais raças. Então a gente recebeu culturas diversas. E claro que todo mundo tinha sua música e todo mundo tocava e a gente assimilou. Você veja que o próprio lundu, que foi a primeira misturada, ela tem movimentos de música árabe, porque os árabes invadiram a Península Ibérica. Então, quando fizeram o lundu, além de estar lá o samba disfarçado, você vê que a postura do corpo e o estalar e aquela coisa de dedo é árabe. Então, a mistura foi inevitável. Eu acho que não tem como dizer agora que a gente tem isso ou aquilo, aquilo outro. A gente tem um pacote musical, certo? Imenso, que tem música de todas as cidades que realmente conseguem mandar essa música para o resto do mundo. Eu doei para o governo da Bahia, são 1.005 peças, eu dei. Mas aí a Ana Liberato me contratou, além de professora aposentada, eu sou contratada para ensinar os museólogos a tocarem esses instrumentos. Então eu conto a história deles. E nós temos um centro de informática lá em cima, que tem livros escritos em inglês, francês, tudo quanto é língua, que eu também comprava para eu poder aprender o que era. É permanente, está doado e é permanente. O sonho que eu queria que fosse realidade foi esse, mas a Ana Liberato, graças a Deus, porque foi Deus que botou ela para ser o anjo da guarda, realizou. Porque eu estava pensando mesmo, eles vão morrer, isso aí vai virar nada. Foi tanto trabalho para trazer isso e juntar e tudo.